O que eu estou disposto a criar para ter mais e mais dinheiro com facilidade e diversão? Isso me faz lembrar das épocas em que para mim era muito difícil, eu estava vivendo uma busca incessante. Eu estava muito triste com a minha parte profissional. Então eu não via que eu podia criar, fazer dinheiro. Kátia, eu tinha uma crença de que o dinheiro vinha, mas ele não vinha assim como é com facilidade, alegria e glória, que hoje em dia a gente se afirma e tal. Não, pra mim era difícil, era difícil. Hoje em dia eu uso a palavra desafiador, mas na época era difícil. Difícil eu ver outras formas, sendo que existem infinitas formas da gente ganhar dinheiro, sendo fazendo um extra, fazendo um monte de coisa. Hoje em dia eu vejo que existem outras oportunidades, né? Então, o que a gente está disposto a criar para fazer mais dinheiro? Eu vejo que a maioria, e não a minoria das pessoas hoje em dia, não estão satisfeitas profissionalmente. Ou não amam o que fazem, não vejam nobreza naquilo que fazem. Você vê nobreza naquilo que você faz? A gente passa muito tempo no trabalho, né? Falando em dinheiro, a gente passa muito tempo no trabalho para ser tão infeliz. Então, sabe que no campo profissional, sob muitas óticas sei lá, seja da constelação quântica e tudo, a gente nasceu para ser feliz, abundante e próspero, né? E muitas das práticas de todas as filosofias nos remetem a uma falta de perdão. Eu tinha muito problema com o perdão comigo mesma, né? Porque eu tinha escolhido a minha profissão e eu não gostava da minha profissão. Então eu precisei me perdoar muito. Perdão aos pais, porque tem muita gente que tem a faculdade que tem ou que fez a faculdade, enfim, que estudou para ser o que é hoje, por causa que os pais obrigaram, ou porque, eu vim de uma família de advogado, eu tenho que ser advogado. Eu vim de uma família de não sei o quê. O meu pai quer que eu tenha um diploma. Então, essa pressão que se faz em cima das pessoas, por isso, a pessoa fica triste, fica magoada com os outros, fica magoada com o próprio sistema que ela vive. Né? Começa a carregar um monte de coisas ruins, começa a pensar que não tá no seu propósito. Sabe que a gente tem 2 propósitos, né? Até o Prem Baba fala que é o da vida e o da alma. O propósito da nossa vida é esse, que a gente vai servir, que a gente vai usar os nossos talentos, né? Da maneira que for preciso. O da alma. E o da vida é aquele que você vai trabalhar, que vai te trazer dinheiro. Na nossa mentoria mesmo, a gente faz um... Eu tenho uma mentoria que agora não tá com... Só pra comentar com vocês. Não tá com turma aberta, mas nós fazemos exercícios pra encontrar os propósitos. Porque não ter sucesso profissional, ou não ver que tu pode ter, que tu é capaz de ter sucesso profissional, tá muito ligado à memória, à crença. Crenças familiares, crenças ancestrais. Toda a nossa parte de relacionamento com dinheiro é muito ancestral. O que a gente ouviu da nossa família falar? Tu tinha que ser CLT, senão tu não vai ter estabilidade, e sem estabilidade, sabe? Aí aquilo fica cutucando na tua cabeça, aí às vezes tu quer trabalhar autônomo, tu gosta mais de ser livre, e tu vê mais prosperidade nisso, tu não consegue. Ou tu fica triste, ou tu acha que tu não tá honrando a tua família, que a tua família tá triste porque tu não tá fazendo o que ela gostaria que tu fizesse, né? Muito importante a gente se sentir com sucesso e prosperidade em todas as áreas, profissional, amoroso, em tudo. Mas sabe que a gente pode fazer sempre, em todos os casos, é dar o primeiro passo. A gente fazer a nossa parte, assim o outro também vai fazer a dele, né? E não ter sucesso profissional tá muito ligado a crenças ancestrais. O que tu escutava da tua família que era a respeito do trabalho. Então, por isso aqui a gente faz, né, sempre o nosso processo de nos perguntar, porque é muito importante você identificar o que você imagina sobre o trabalho. Nós perguntamos aqui sobre o dinheiro. O que estou disposto a criar para ter mais e mais dinheiro com facilidade e diversão?
Quais são minhas crenças ligadas a trabalho, a sucesso? O que é sucesso para mim? Sabendo isso, você vai conseguir direcionar a sua vida, assim como um carro, direcionar a sua vida para ter, assim, ó, os dias que tu merece. Para se sentir mesmo próspero. Porque prosperidade, a gente já falou que não é só dinheiro, né? Dinheiro é importante, é uma ferramenta. Mas prosperidade é muito mais. O meu processo de sucesso profissional e de conseguir enxergar que eu podia criar e fazer dinheiro foi um processo demorado. Vou falar pra vocês que foi bem demorado, mas eu contei com a ajuda de muitas pessoas, da minha família mesmo, do meu pai e da minha mãe, que eles me colocaram as crenças, mas eles também me ajudam a tirar. E é desafiador. É desafiador, pra mim foi bem desafiador. As etapas que eu passei, gente, foi assim, ó. Foi de odiar o que eu fazia, de ser péssima colega. Eu era uma colega péssima. Eu deixava meu trabalho atrasar porque não queria fazer. Eu não via sentido naquilo, eu não via propósito. Eu nunca queria... Eu tirava férias, eu era horrível. Acho que foi a minha época mais rebelde na minha vida, sabia? Foi a época que eu tava ruim, daí eu fiquei ruim financeiro e ruim de trabalho também. Aí tudo eu valorizava, daí, sei lá, eu saía na quinta-feira, não tava nem aí. Na sexta-feira não chegava atrasada, mas ficava lá doente, meio mal, ressaca. Foi horrível. A minha pior parte. Só que uma coisa tá ligada à outra, né? Eu não tava bem, eu não produzia, eu era péssima colega e eu não me sentia bem com isso, né? Porque o natural da gente é servir, ajudar, trazer prosperidade. Sabe? Então, pra mim, uma coisa que me ajudou muito e me ajuda até hoje é olhar pra todas as áreas da minha vida e saber que eu posso criar dinheiro. Eu crio dinheiro, eu faço dinheiro através do meu trabalho. Vocês também fazem, né? Nós temos que ser um girassol, estar sempre em busca da luz. As minhas etapas foram desafiadoras. Nossa Senhora, só eu sei quanto demorou. Eu fiquei bastante tempo. Uma coisa, por que eu demorei tanto? Porque no começo eu demorei para começar a olhar a me perdoar também, né? Eu demorei uns 2 anos, assim, só ficando horrível. Ruim, 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 ruim. Aí cheguei no fundo do poço. Aí quando eu cheguei no fundo do poço que eu comecei a fazer terapia holística e com psicólogo e tal. Mas eu demorei muito tempo pra começar. Não façam isso. Hoje em dia, eu não procrastino a parte de eu não tô feliz, eu vou deixar ficando ruim, eu vou piorar e não sei. Não façam isso, tá? Eu fiz. Quando você sentir que você não tá feliz, já faz alguma coisa pra mudar. É por isso que eu tô falando pra vocês. Eu poderia ter mudado de profissão, eu trabalhei 10 anos. 4 foi horrível. Os últimos 2 eu já tava com Ho'oponopono, já fazia várias outras coisas. Mas 2 anos eu fiquei na merda. Então, ruim, mal. Depressão. Olha, pensava em tirar minha vida. Horrível. De verdade. Foi o trabalho... Foi eu estar insatisfeita com o trabalho que me causou a minha depressão quando eu tive. Eu não via propósito. Eu sei que existe, eu era contadora. Existe propósito. Eu vejo outros amigos trabalhando e eu vejo muito propósito, mas eu não via. Eu queria mais. Eu queria ser livre. Pra mim, prosperidade é liberdade. Eu não queria... hoje em dia eu trabalho mais, mas eu prefiro acordar 6h30 pra fazer uma live pra vocês do que pra trabalhar no escritório. Eu não via propósito naquilo. Hoje em dia eu vejo que eu trabalho com o meu propósito, que é trazer reflexão, ajudar a ensinar vocês a como passar por etapas desafiadoras, assim como eu passei. Que não precisa ficar 2 anos muito mal, sabe? Você pode melhorar antes. Você pode se ajudar antes. Começar a fazer Ho'oponopono e outras práticas. Para que assim você comece a despertar. O que eu gosto de fazer? O que eu sou boa? Perguntas, claro, né? Daí são vários exercícios, eu fiz processos. Hoje em dia eu sou mentora e faço processo de coach e pós em psicologia, porque eu quero cada vez melhor ajudar as minhas turmas de mentoria, né? Porque eu faço mentoring também. Mas por quê?
Porque eu sinto a necessidade disso, né? Como pode melhorar? Eu senti a necessidade de que alguém me ajudasse e era muito difícil, eu procurei muito. E eu encontrei meu caminho fazendo várias coisas de autoconhecimento. E me perguntando mesmo o que eu gosto, fazendo exercícios. Eu não via propósito. E eu ia fazendo. Daí, quando eu comecei, nossa, gente, minha vida clareou. Eu gosto da vida colorida. Lá não podia ser colorida. Eu não podia fazer nada. Eu não podia, tipo, escutar uma música. Eu não podia. Hoje em dia eu posso aprender uma coisa. Eu adoro aprender, ensinar. Eu não tinha dinheiro pra isso. Eu tava limitada naquele salário. Eu sabia que eu precisava de mais. Eu queria contribuir com a minha família. Gente, na pandemia agora, se eu não tivesse dinheiro, meu pai e minha mãe tinham passado necessidades sérias. O meu pai é aposentado, né? Mas ele trabalha de cabeleireiro e teve que fechar, né? Lembram quanto tempo que ficou fechado os comércios prestadores de serviço? Se não fosse eu ali, olha como o dinheiro do bem traz o bem, né? O dinheiro que eu ajudo, que a gente faz curso, faz mentoria, ajuda muita gente, ajuda também a minha família. E não para falar, porque meu pai e minha mãe, eles nunca me cobraram nada. Eu sempre morei na casa. Deus é tão bom que antes eu morei com meus pais até os 30 anos. Aí quando eu morava lá, o meu pai sempre trabalhou, uma pessoa honrada, minha mãe também. Hoje em dia que minha mãe tá doente, meu pai ganha um pouco menos, né, por causa da pandemia, diminuiu os clientes, mas agora tá voltando. E eles nunca me cobraram nada de comida e tal, tanto que eu sempre viajei, fiz muitas coisas legais. Só que durante a pandemia eles realmente precisaram. Teve uma época que meu pai ficou um mês em casa. Um mês pro meu pai, que é super ativo e não podia sair. Olha, eu tive a ideia de fazer que meu pai fizesse uma reforma lá. Ele se sentiu útil, ele trabalhou, senão agora talvez meu pai não tava mais aqui pra contar a história. Ele é uma pessoa muito ativa. Ele ia ficar um mês sem trabalhar, ele ia cair numa depressão profundíssima. Ele nunca ficou tanto tempo sem trabalhar. Ele tem os filhos dele, ele tem um neto, ele contribui muito, sabe? A vida dele é o trabalho para contribuir com a família. Então, e ele não ia poder. E nesse momento, o dinheiro que eu junto aqui com mentorias, com cursos, ajudou demais. Olha como a gente é sol, né? Eu nunca precisei em 30 anos dar R$ 1 pro meu pai e pra minha mãe comprar nada. E hoje, se precisar agora, sempre que eu tiver, é meu, é deles, né? Ainda bem que passou essa fase. E nessa fase aí eu vi como é importante a nossa renda extra, né? Várias amigas minhas, ó. Não é assim, eu tenho uma loja. Não, eu tenho uma loja, eu vou colocar meu trabalho na internet, eu vou fazer as coisas. A gente faz o nosso dinheiro. As únicas pessoas que não trabalharam, que não reclamaram, foram as que se adaptaram, né? Então aqui, ó, o que eu estou disposto a criar para ter mais e mais dinheiro com facilidade e diversão? A gente cria o dinheiro. Então, falando para vocês que o meu processo de despertar profissional também venho fazendo perguntas para mim e participando de processos de terapia e coaching e mentoring, que eu também faço hoje em dia, através dos meus cursos, mas não tem nenhum aberto, tá? Se alguém perguntar. Nesse momento não tem.